Olha a quantidade de conceitos aqui vagos. Nunca foi proibido de dar entrevistas ou discursar, mas de utilizar subterfúgios, explica, para a manutenção da prática de atividades criminosas com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Caramba, cabe tudo aqui, gente. Divulgar entrevista em rede social é instrumentalização de entrevistas? Como é que se interpreta isso aqui? Avançando. Com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado. Que conceito é esse de material pré-fabricado? O discurso pré-fabricado quer dizer que o sujeito, numa entrevista, dar a sua opinião, que talvez seja a mesma há muito tempo, o fato de repetir uma opinião, que pode ser crítica ao Supremo Tribunal Federal. Eu não considero que haja uma ditadura do judiciário no Brasil. Eu não acho que existe uma ditadura do Supremo. Mas é crime dizer isso? Isso é um ataque ao Supremo Tribunal Federal? Levantar questões a respeito? Por pior que seja, é tudo muito subjetivo. Fica tudo no conteúdo, tudo muito dependente da palavra, da interpretação do juiz. E isso não mudou desde o primeiro momento. Para quem acha que Alexandre de Moraes recuou. Mantém a mesma base de controle do discurso aqui. O que é material, conceitualmente, o que é um material pré-fabricado? A instrumentalização de entrevistas, de discursos públicos, com a inclusão nesse discurso, ou na entrevista, ou no palanque, de material pré-fabricado. Então, palavras de ordem, falas que são tipificadas como atividade criminosa pelo Supremo Tribunal Federal, esse é um material pré-fabricado para postagem posterior nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Outro conceito, o que é o previamente coordenado? Como você afere isso? Que um apoiador de Jair Bolsonaro, que são milhões, certo? Que um apoiador de Jair Bolsonaro, ao publicar um conteúdo dele, ao replicar um conteúdo dele, estaria sujeito a ser mapeado e apontado como agindo de forma previamente concertada, sob coordenação. Coordenação de quem? Quem afere isso aqui, gente? Como se houvesse algum esclarecimento aqui, que não o esclarecimento de que reafirma o controle sobre o discurso, a limitação para a circulação da palavra do cara, quem quer que seja. Hoje é Bolsonaro, que você despreza, amanhã pode ser o cara que você idolatra. Isso aqui é censura prévia. Ah, não, mas ele pode dar entrevista. Eu pergunto, pode? Com todos esses condicionantes aqui, com todos esses conceitos, a depender do juízo individual de um ministro? Instrumentalização de entrevistas, material pré-fabricado, redes sociais de terceiros previamente coordenados. Quem delimita isso? Olha como está vago esse troço. Em processo penal. Aqui eu fiz várias perguntas, né? Que eu estou fazendo já no meu roteiro. Aqui. Trabalho. Quem afere isso? Quem determina? Quais as métricas? O que é instrumentalização de entrevistas ou discursos? Divulgá-los? Será instrumentalizar? O que é material pré-fabricado? Qual a definição para que possa justificar uma prisão? Quais as definições? Quais os critérios? Qual a previsão? Qual a base jurídica, meu Deus do céu? Como que a gente distingue terceiros previamente coordenados de terceiros que divulgam conteúdo do troço? São milhares de pessoas todos os dias. Qual a segurança jurídica que há para que Jair Bolsonaro é o objeto? Mas eu estou falando de conceitos, de precedente. Qual a segurança jurídica posta para que Bolsonaro possa se expressar? Mas, para que a sua expressão possa circular. E diante desse conjunto de subjetividades aqui, o sujeito é constrangido, intimidado, a não falar, sob o risco de ser preso, por
publicações sobre as quais não tem controle, por uso de redes sociais sobre as quais não tem controle. Qual a segurança jurídica para o sujeito se manifestar? A pessoa fala, pô, André, tudo isso tem que fazer esse parênteses, né? Tenho, porque fica, né? Eu, Carlos Andreasa, à luz do material probatório que existe, considero que Jair Bolsonaro liderou o movimento golpista no Brasil. É exatamente por isso que eu sou rigoroso na cobrança, pelo respeito estrito ao processo legal. Porque isso aqui vai criando as condições para que lá na frente, como aconteceu com os petistas corruptos, para que lá na frente a casa caia e os corruptos circulem livremente se jactando da própria inocência e que os golpistas no futuro possam tentar reescrever a história também. São muitos elementos intimidatórios a partir do recurso a conceitos subjetivos. Tem muito conceito subjetivo aqui. Tanto na gestão do conteúdo, da identificação de conteúdos criminosos, como no uso, na forma. Alexandre de Moraes está controlando conteúdo e forma. Controlando para controlar o discurso. A gente está falando de processo penal, né? Quer ver um exemplo prático? Quer ver um exemplo prático de censura, de como a censura acontece? Aliás, a própria incoerência, tudo muito incoerente, nas gestões de Alexandre de Moraes. Bolsonaro não está proibido de falar, certo? Segundo Alexandre de Moraes. Ele pode dar entrevista, pode discursar. Mas Alexandre de Moraes não considerou a fala, o ato, a manifestação de Jair Bolsonaro divulgada em redes sociais, não considerou aquilo uma infração? Não infringiu a medida cautelar ao fazer aquilo? Mas ele está livre para falar e dar entrevista. De novo, vou falar de novo. Olha como são as coisas. Olha a subjetividade do troço, sob controle de Alexandre de Moraes. Ele diz que Bolsonaro pode dar entrevista, pode discursar, público ou privadamente. No entanto, tendo feito isso, na Câmara, Alexandre de Moraes diz, não prendeu porque foi um ato isolado. Alexandre de Moraes diz que aquilo, que foi uma manifestação livre, certo? Discurso, diz que aquilo ali representou uma infração à medida cautelar. Pelo que, se reincidir, vai preso. O cara pode falar ou não pode?